Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo perdeu para o Criciúma no Mangueirão 1-0 ontem à noite na Série B. Complica a situação, nós vamos falar aqui do lance polêmico da questão do pênalti do Criciúma e principalmente falar da atuação do Clube do Remo e como é ruim a parte física e a finalização do Leão Azul. Nossa, como são ruins, gente. Que coisa horrorosa. Não que o Remo tenha feito uma má partida, a gente vai analisar aqui com calma, com tranquilidade, mas não dá, gente. Tem que começar o vídeo falando disso. Porque são essas duas situações que mais pegam hoje no Clube do Remo. E eu também vou tratar com mais detalhes dessas duas questões ao longo do vídeo de hoje. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então, gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal. Só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para ter mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos analisar esse Clube do Remo 0, Criciúma 1. Um jogo que o Remo tinha que vencer. Dentro de casa, confronto direto, tem que vencer. O empate já seria ruim, imagina a derrota. O Criciúma coloca 4 pontos agora de vantagem para o Clube do Remo. O Remo com certeza vai perder a posição que tem, porque foi o primeiro jogo da rodada. A rodada vai acabar só na terça-feira, no dia 2, com América Mineiro e Avaí, no Independência. Então o Remo vai perder posições, outros times vão alcançar o Clube do Remo, o Remo vai ficar mais distante do G4, o Remo não poderia perder esse jogo e perdeu. Vamos falar do lance polêmico, que a gente sempre começa o vídeo falando do lance polêmico, porque a gente, para não tratar de arbitragem ao longo do decorrer do vídeo. Para mim não foi pênalti, tá? Para mim, para a transmissão, do jogo, para o VAR, acho que para quase ninguém foi pênalti. Os dois jogadores, Caio Vinícius, jogador do Criciúma, um colado com o outro. A bola ainda, para mim, resvala na mão do jogador do Criciúma, que está assim. Resvala, não muda tanto a direção da bola, mas resvala. Só de, para mim, resvalar, já é para marcar a falta do jogador do Criciúma. Acabou o lance aí. Acabou. Resvalou? Ah, resvalou. Acabou. Não tem problema. É falta para o jogador do jogador do Criciúma, falta para o Clube do Remo. E mesmo assim, os dois corpos grudados um no outro. Que bate no braço do Caio Vinícius, é evidente que bate. Mas antes, para mim, tem esse toque. E antes, para mim, você tem que analisar todo o cenário. Todo o cenário que estava envolvendo aqueles dois jogadores se entrelaçando o braço um com o outro, um encostando no outro, um junto com o outro, um segurando o outro. Então, assim, só o juiz, entre as pessoas que viram, que realmente considerou que foi pênalti e, para mim, foi prejudicado, sim, o Clube do Remo nessa situação, que não venceria o jogo, tá? A gente vai tratar aqui do vídeo, não foi por causa desse pênalti foi por causa desse pênalti que o Remo perdeu, ok. Mas não foi por causa desse pênalti que o Remo deixou de vencer a partida, porque não venceria o jogo, tá? Não venceria o jogo. O Antônio Oliveira, que até agora é técnico do Remo, até a gravação do vídeo, sabe que a pressão está muito alta, se ele sair, enfim, a gente faz outro vídeo com o novo treinador, enfim, mas isso é uma outra questão, se acontecer, né? O Antônio Oliveira mandou a campo o Remo com Rangel, Natan, Klaus, Reinaldo, Sábio, Caio Vinícius, o Jaderson, Diego Hernandes, Pedro Rocha, Davó e Marrone. E foi um Clube do Remo que começa bem a partida, tá? Começa encurralando o Criciúma, o Clube do Remo criando oportunidades e aqui já vou falar da primeira questão que eu disse na introdução do vídeo. A primeira questão que realmente é bastante complicada. E desculpe qualquer coisa a iluminação, porque eu estou viajando, então a iluminação não vai estar 100% no vídeo de hoje. Questão da finalização, gente. A questão da finalização pega muito o Clube do Remo de várias rodadas. O Clube do Remo, só no primeiro tempo, poderia, sem exagero, ir para o intervalo vencendo por 2-0. Sem exagero. No pior das hipóteses, 1-0. Mas não consegue fazer o gol. Se fosse um giro ao alvo do Clube do Remo no goleiro do Criciúma, o Clube do Remo seria primeiro lugar. Porque o Clube do Remo finaliza em cima do goleiro, não tirando méritos do goleiro, mas a maioria das finalizações em cima do goleiro. O Pedro Rocha fez uma grande jogada pela esquerda, driblou 2, num toque só na bola, driblou 2, gol aberto, ângulo aberto, finaliza rasteiro em cima do goleiro. Marrone, na frente do gol, dentro da área, tem o canto direito do goleiro aberto, pode finalizar rasteiro, forte, no alto, forte. O que ele finaliza? Bola, meia altura para facilitar a defesa do goleiro. E o Alisson fez sim uma boa defesa, mas não pode perder oportunidades na queda do gol. E nisso o Remo foi criando oportunidades e foi desperdiçando. No segundo tempo, no primeiro tempo, Davó já tinha perdido um. No segundo tempo, Davó perdeu outro.
Aos 45 do segundo tempo, quando estava 0-0 ainda, Pedro Rocha pega uma bola na entrada da grande área e manda na arquibancada, gente. Foi na arquibancada. Não foi pelo menos a bola desviou em alguém, a bola foi no gol, pelo menos o goleiro fez a defesa, não. Foi na arquibancada. E essa questão de finalizações do Clube do Remo é gritante. A falta de qualidade que esses atacantes do Clube do Remo têm para finalizar. Porque são praticamente todos. E o Remo, o Davó fez uma péssima partida. O Pedro Rocha e o Marrone, desse sistema ofensivo, eu creio que fizeram até uma boa partida, embora tenham perdido gols. Então, assim, boa partida até entre aspas, porque não pode perder gols. O Davó não, o Davó novamente fez uma péssima partida. Entrou o Eduardo Melo no segundo tempo, que também não conseguiu render, e a gente corre o risco do Clube do Remo, que agora contratou também um português, então, ou seja, tem o recém-contratado, tem o Eduardo Melo, tem o Davó, já teve o Viseu, já teve o Ítalo, ou seja, 5 centroavantes ao longo da temporada, e o Remo corre um sincero risco de nenhum servir. Nenhum servir. E isso está fazendo falta demais. Os gols perdidos e não ter um centroavante confiável estão fazendo faltas para o Clube do Remo e isso pode custar o acesso. O Remo hoje não tem um meio de articulação e não tem um centroavante. São as duas posições mais carentes. Mas eu vou falar em relação a centroavante, porque o Remo precisa de gol e o Remo não consegue fazer gol. E cria oportunidade e não consegue finalizar minimamente decente ao gol. Para pelo menos exigir um extremo milagre do goleiro. Não finalizar em cima do goleiro, não finalizar na arquibancada. Não pode acontecer isso. E foi o primeiro tempo que o Remo foi melhor que o Criciúma. O Remo acurralou o Criciúma em vários momentos. Que o maior lance do Criciúma, e foi um lance perigoso, foi aquela finalização no canto esquerdo do Marcelo Rangel, que a bola passou raspando a trave. E passou raspando a trave num erro de saída do Remo. Não foi uma jogada tramada pela equipe catarinense, não. O Remo saiu jogando porque o Remo errou passe demais também. Deu sorte nesse lance. Vai para o intervalo 0-0, o Remo podendo finalizar mais. Aí entra a segunda preocupação que no intervalo até falei lá num grupo de amigos. O Clube do Remo, eu tenho medo de morrer fisicamente no segundo tempo. E praticamente não deu outra. Para vocês terem uma ideia, no primeiro tempo, o goleiro do Criciúma fez 5 defesas. 5 defesas. Na segunda etapa, ele fez uma defesa toda. E era um jogo que era pro Remo ir para cima no segundo tempo. E conseguiu ir menos para cima do que na primeira parte. Tá certo que o Criciúma ele melhora no jogo também. Né? O primeiro tempo foi muito ruim da equipe catarinense. No segundo tempo, melhor. Um pouco melhor postado, um pouco melhor administrando o jogo. Só que isso também, ao meu ver, é muito demérito do Clube do Remo, que não conseguiu ter um ímpeto ofensivo. O Clube do Remo finalizou uma vez no segundo tempo, certo, na direção do gol, que exigiu uma defesa do goleiro, que nem foi um milagre, né? Enfim, uma vez. Pra vocês terem uma ideia, o Criciúma não finalizou nenhuma vez certo ao gol. O Rangel não fez nenhuma defesa, gente, o jogo todo. Teve esse lance perigoso no primeiro tempo para fora, no segundo tempo uma bola cruzada para fora, que foi com perigo, mas certo, não finalizou nenhuma vez. O Rangel não defendeu nenhuma bola. E o Remo fez uma finalização, 5 defesas do goleiro no primeiro tempo do Criciúma e uma no segundo. O Remo, fisicamente, não sei o que acontece, mas cai muito. Por mais que alguns profissionais falam que o Remo não tem problema físico, ok? Eu posso estar totalmente errado. Afinal, o cara que é profissional não sou eu. Mas não sei o que acontece, que na minha percepção, como eu disse, eu posso estar errado, o Remo apaga no segundo tempo. E muito fisicamente, não consegue manter o ímpeto. Então fez uma boa primeira etapa, embora os gols perdidos, na segunda nem tanto. E não parecia que era um jogo de uma final, gente. E era uma final. Era um jogo para vencer o jogo. Vencer esse confronto. Era uma partida para fazer 3 pontos e hoje, nesse momento, está no G4 do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, no intervalo, quem saiu? Marrone, que tinha feito uma boa primeira partida, um bom primeiro tempo, pede para sair. Saiu na rádio que é por questões físicas. Gente, o Remo joga uma partida por semana. O jogador não aguenta jogar mais de um tempo. No segundo tempo, de novo, o Regis entrou faltando 30 minutos, 25 minutos, porque desde que ele jogou no Remo, em abril, ele não joga mais de 30 minutos. Foi assim com o Daniel Paulista, está sendo assim com o Antônio Oliveira. Será que é só questão técnica? Será que o técnico gosta de ele entrar no decorrer de um tempo? Não, é uma questão física, gente. Hoje o elenco do Clube do Remo está chegando em setembro. Tem jogador que não consegue jogar um tempo. Fazendo uma partida por semana.
Então essas duas questões vão além até do treinador, que está na corda bamba, pode sair a qualquer momento, embora eu acho que o Remo fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo ontem, mas tem que viver de resultados, os resultados não estão vindo. Se ele sair, a gente faz um vídeo aqui no canal, mas vamos além. Vamos pensar além da arbitragem, que para mim prejudicou o clube do Remo, e além da questão do Antônio Oliveira, que não está fazendo bom trabalho no Remo. A questão de finalização e a questão física vai além dessas questões, tá? É algo que o clube do Remo vai precisar corrigir. Eu não sei se vai corrigir agora em setembro, porque isso vem rodada atrás de rodada. Jogadores com uma semana para treinar a finalização, uma semana para melhorar a parte física, e não conseguem. Jogos decisivos, jogos importantes, para encurralar o adversário, e não consegue. É sempre perceptível, ontem para mim foi bem perceptível, o Remo caindo da primeira parte para a segunda parte. E o Remo mantendo nas duas partes erros de finalizações. Erros de finalizações. Então, assim, essa questão, para mim, é extremamente gritante, extremamente preocupante no clube do Remo, que perde um jogo que não poderia perder, tá? Não poderia perder, teria que vencer. Um empate seria ruim, imagina uma derrota, mas acaba perdendo e vê agora o G4 ficando a 4 pontos de distância, não tem nada perdido, mas agora vai jogar 2 jogos fora, Amazonas e Vila Nova, vai ter que vencer. Vai ter que vencer, porque senão a situação para o G4 vai complicar ainda mais. Mas precisa corrigir os erros, porque ontem para mim foi inaceitável ao segundo tempo que o clube do Remo fez e a falta de qualidade que tem para finalizar. No decorrer, outros desempenhos que eu gostei, vamos falar agora de alguns pontos positivos. O Jaderson para mim fez a melhor partida dele depois da lesão. Ele ditou as regras do meio campo, principalmente na primeira parte, então ele foi um jogador para mim importante. Pedro Rocha e Marrone, tirando a questão dos gols perdidos, que aí, lógico, sempre abre uma observação, estiveram bem também. O Pedro Rocha participando bem do jogo, principalmente no primeiro tempo, participando bem, buscando jogada, tentando drible, sofrendo umas 5 faltas. Então o Pedro Rocha esteve bem, muito bem na partida. Davó, que destoou um pouquinho para trás, entra na questão do Remo ter essa complicação de centroavante, que pode chegar no final da temporada com 5 centroavantes ao longo do ano. O português, o Eduardo Melo, o Davó, o Ítalo e o Viseu, e nenhum desses jogadores conseguirem dar pelo menos uma qualidade mínima para essa função de centroavante do clube do Remo. Ou seja, o Remo pode ter 5 centroavantes que custaram um valor, alguns deles bem considerável ao clube do Remo, e nenhum resolver minimamente a situação, e o Remo precisa de gol. O Diego Hernandes, para mim, não é esse meia de criação, tá? Ele é um jogador mais aberto, para mim, não um meia criativo, então não colocaria ele como meia de criação. Só que o Remo também tem esse problema de meia de articulação. Quem será esse meia de articulação? Que o Freitas, com a oportunidade até agora, não rendeu. Fez uma recém-contratação agora também, que a gente vai precisar ver, também da base do Fluminense. O Regis tem essa questão física que não consegue jogar mais de 30 minutos. Então, enfim, tem algumas lacunas nesse time do clube do Remo, que, né, nessa altura do campeonato a gente precisa ver se vai ser corrigidas. Mas é isso. Remo 0, Criciúma 1, um placar péssimo para o Leão Azul, que agora vai se preparar para enfrentar a equipe do Amazonas na semana que vem. Um abraço, amigos, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.